vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem. Simplesmente imbatível. Viajando a negócio ou a passeio, hospede-se no Hotel Serra Mar em Capão da Canoa. Apartamentos com ar-condicionado, frigobar, cozinha completa, café da manhã incluso nas diárias, piscina, estacionamento, Wi-Fi, recepção 24 horas. Valores especiais para empresas. Reservas pelo WhatsApp 51 995 19 79 74. Hotel Serra Mar, Avenida Paraguaçu, número 379, bairro Araçá, em Capão da Canoa. Você é a peça-chave na criação de um uniforme personalizado que atenda às suas necessidades, estilos e preferências. Com quase 30 anos de experiência no mercado, somos especialistas em transformar ideias em realidade, oferecendo qualidade, inovação e uma das entregas mais rápidas do Brasil. Conte conosco. Fale agora e dê vida ao seu projeto. Asa Esportes, transformando seus projetos em realidade. Hoje estamos fazendo uma edição especial do Litoral News, que vai ser transmitida pela Rádio Litoral, FM 100.7 e pela TV Litoral, que você pode acompanhar pela Claro, canal 681, simultaneamente na rádio e TV. É uma programação especial que vai cobrir o falecimento do Papa Francisco. Estamos aqui no estúdio com Bruna Soares, estamos com Alessandro Zaragoza e com o radialista Tony Alves para fazer essa cobertura. Teremos várias entrevistas ao vivo. Acompanhe, vai ser bastante interessante, Bruna. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Pois é, Luciano, um dia muito triste para a Igreja Católica, já pelo falecimento do Papa Francisco, que já estava doente. Bom dia, Tony. Bom dia aos colegas da mesa aqui, bom dia o Alessandro, em especial você que está em casa e agora tem essa oportunidade de acompanhar a rádio e a TV pela Rede Litoral. Realmente é um dia que não se tem comemoração e ainda estamos na data da Páscoa, no feriado de Páscoa. Então, este dia é um dia que vai ser lembrado eternamente. A gente sabe que morreu um Papa, mas não precisava ser justamente na semana da Páscoa, né? Porque quer mais religioso que isso? Não tem, né, Bruno? Tony, lembrando que o Papa Francisco apareceu pela última vez em público durante a celebração de Páscoa no Vaticano ontem, né? Neste domingo. Embora ele não tenha presidido a missa de Páscoa, Francisco acenou para a multidão e pediu a um dos seus assessores que lesse a sua mensagem, na qual ele expressou solidariedade aos povos de Israel e Palestina e pediu esforços pela paz. A presença do Papa, visivelmente debilitado, foi marcada por uma grande comoção entre os fiéis. A gente o Gustavo Sexcast está aparecendo dele no domingo, foi algo assim proposital dele, não tendo... Uma despedida, Tony. Exato, eu acho que ele premeditou isso, entendeu? Tony, dá uma mexidinha no cabo aí que tá com problema no teu... Premeditou, né? E de uma forma ou de outra... Não mexe, tá ótimo. Tá, ok. Premeditou. E ele apareceu, tanto mediante que ele começou a ler o texto, e a Bruna pegou bem, ele não conseguiu mais forças para continuar falando e chamou um assessor dele para que pudesse dar continuidade àquilo ali. Eu tenho a impressão que isso foi assim algo gigantesco de um cidadão que está à beira
de ter um problema sério, é a pessoa que está se sentindo com problemas e ainda tira forças não sei de onde. Tira forças não sei de onde. Sabe que, segundo Dom Spengler, que é o nosso arcebispo de Porto Alegre, que é um dos candidatos, inclusive, a suceder ao Papa, diz que o legado do Papa Francisco é rico e traz uma perspectiva. É muito interessante de que uma pessoa aqui de Santa Catarina, do sul do Brasil, vai ser também um dos candidatos. É muito importante, Luciano, esse dado até para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte entender que o conclave ele começa entre 15 a 20 dias após a morte do Papa. Antes disso, o Colégio dos Cardeais se reúne nas chamadas congregações gerais, onde irão discutir questões internas da igreja e vão definir a data e os detalhes do processo eleitoral. Dos 252 cardeais atuais, 138 têm menos de 80 anos e estão aptos a votar, incluindo 7 brasileiros: Leonardo Urich, João Brás, Paulo César Costa, Orani Tempesta, Odilo Scherer, Jaime Spengler e Sérgio da Rocha. Sabe que o Papa Francisco esteve aqui no Rio Grande do Sul, ele tomou chimarrão gaúcho, né? Falou de dupla Grenal. Então, em 12 anos de pontificado, o argentino Jorge Bergoglio recebeu visitas de diversas autoridades, inclusive do governador Eduardo Leite. Olha aqui, o primeiro latino-americano a ocupar o posto máximo da Igreja Católica, o Papa Francisco, tinha uma relação próxima com o Brasil e com o Rio Grande do Sul. Seu nome, inclusive, foi escolhido por influência de um brasileiro. Em 12 anos de pontificado, o argentino Jorge Bergoglio recebeu visitas de diversas autoridades. Do mundo dos esportes, vale lembrar que ele era torcedor do São Lourenço, que venceu uma Libertadores em cima do Grêmio, né? Olha, no WhatsApp tá chegando para nós, as pessoas estão entrando em contato conosco, tá? E nós temos um telefone fixo também, mas eu quero dizer que a fumacinha, o pessoal tá perguntando, mas não teve fumaça. Não, a fumaça é depois. Quando eleito o Papa, entendeu? Aí sim tem aquela fumaça branca que se diz que foi eleito o Papa. O que acontece? Eles ficam reclusos, né? Eles são, a cada um dos candidatos, eles são sabatinados lá. E aí ficam durante, no mínimo, 7 dias, de 7 a 14 dias, fechado, recluso. E aí depois se reúne um grupo aonde passa como se fosse, para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma prova de uma escola e tal. O que melhor tirou a nota é o que vai ser indicado, mas nem sempre o que tirou a nota maior vai ser um indicado. É conforme justamente ele faz a doutrina na igreja. Então, para ser papa tem que ter um jogo de cintura. Não basta ser só religioso, Bruno. Olha Tony, Luciano, perdão de interromper, Olha mas só, para Bruna, confirmar. o recém-inaugurado Cristo Protetor, lá em Encantado, no Vale do Taquari, fará uma missa em homenagem ao Papa. Que a missa legal. será a partir das 16 horas na Capela São João Batista Scalabrini. A cerimônia será conduzida pelo capelão Padre Alberto Tremeia. Que legal, mas confirmando as informações que o Tony trouxe agora, para ser eleito, um cardeal deve obter 2/3 dos votos. Se após 34 votações não houver esse consenso, os 2 mais votados irão disputar um segundo turno, ainda com a exigência dos 2/3 dos votos para a eleição. Olha aqui, já existe um favoritismo em relação a um dos apontados, é o arcebispo Robert Serra, que é cardeal guianense, ele é negro, certo? Ele nasceu em 1945 e está com 79 anos, portanto, apto a ser papa. Bruna, bom dia a todos. Bom dia, a Alessandro. morte do Papa Francisco coloca a igreja em um período que é conhecido como sé vacante. Durante esta fase, o Vaticano dá início então aos preparativos para o funeral do pontífice e também para a escolha de um novo líder. Francisco tinha 88 anos, ficou 12 anos à frente da igreja. Com a morte do Papa, agora a igreja passa a ter uma espécie de governo temporário. Parte dos religiosos que compõem a cúpula do governo do Vaticano vão perder também as suas funções
e decisões urgentes ficam a cargo de um colégio de cardeais. Durante a sé vacante, que é o período em que os católicos ficam sem nenhum papa, o carmelengo conduz os trabalhos da igreja, que prepara a transição do governo. Ele também ajuda a organizar o conclave, conforme a Bruna já trouxe as informações, que vai eleger um novo líder. Atualmente, o cargo é ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. E Alessandro, o Kevin hoje teve uma missão dura, bastante difícil, né? Já que ele foi responsável por anunciar também o falecimento do Papa, que ocorreu hoje, às 7h35 da manhã. Temos esse vídeo, Bruna, a gente podemos rodar agora, vamos ouvir. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Muito bem, tá? Então, o anúncio oficial da morte do Papa, nota, né? O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos pobres e também marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo, como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus, Trino, diz o comunicado oficial, então, que acabamos de ouvir. Muito bem, muito bem. Alessandro, agora nós vamos para a entrevista com o Padre Severino, nossa primeira participação ao vivo na edição especial. Ele é padre aqui em Capão da Canoa, onde são os estúdios, Tony, da Rádio Litoral, de onde está sendo feito o programa. Bom dia, Padre. Tudo bem? Bom dia. Padre, estamos ao vivo na rádio e na TV Litoral, agora então com o Padre Severino aqui de Capão da Canoa. Bom dia, Padre. Bom dia a você, Karina, e a todos que estão escutando e assistindo. Padre, o senhor pode explicar nas suas palavras o que representa esse período de vacância para os fiéis da Igreja Católica? Olha, nós tivemos a graça de ter o primeiro Papa latino-americano por 12 anos comandando a nossa igreja, que hoje, neste dia, ele parte do meio de nós, mas deixa-nos muitas coisas maravilhosas. Ele deixa o rosto latino na igreja. Foi um Papa onde buscou a tolerância, o diálogo e o cheiro das ovelhas. Como ele dizia que um pastor deve ter o cheiro das ovelhas. Foi um Papa que soube não só mostrar o caminho de Jesus e a preferência de Jesus pelos mais pobres, pelas minorias excluídas. Ele tentou, fez o que pôde para ser a voz destas pessoas que são a minoria da igreja, como o diálogo. E agora, neste momento de vacância, a igreja tem a orientação de reunir os representantes, aqueles que são os cardeais no mundo inteiro,
para se reunirem e juntos escolherem o novo Papa que vai presidir a nossa igreja. Então é um momento em que nós devemos estar em oração, pedindo que a força do Espírito Santo ilumine os cardeais e que seja escolhido aquele que realmente vai ser o sucessor de Pedro na direção da nossa igreja. E padre, quais foram, na sua opinião, as principais transformações que o Papa promoveu? Olha, eu neste momento exato, eu não tenho todas as informações, mas para mim, o que mais transformou a igreja foi a sua simplicidade em tratar as pessoas, acolher a todos com dignidade, dialogar com todos e todas as demais religiões e outras igrejas. Eu acho que foi um Papa do diálogo e um Papa também da misericórdia, pedindo perdão pelos erros da igreja. Então, para mim, essas foram as grandes características e transformações que ele trouxe para todos nós. E padre, o senhor acredita que justamente essa simplicidade do Papa Francisco aproximou mais as pessoas da Igreja Católica? Eu creio veementemente que sim, tá? De que realmente a acolhida é o símbolo da igreja. Porque Jesus, as multidões iam até ele e ninguém tinha que fazer nenhum ritual para chegar perto de Jesus. Desde criança até as pessoas possuídas por maus espíritos não tinham problema de chegar perto de Jesus, nem de tocá-lo. Então, para mim, o pastor supremo da igreja deve ser Jesus Cristo, aquele que deixa que todos cheguem perto. O Papa Francisco era uma pessoa que se deixava as pessoas se aproximarem dele. E ele sempre mostrava o coraçãozinho, o beijo, enfim, o abraço. Sim. Ninguém tinha que fazer muitos rituais para chegar perto dele. Então, para mim, esta é a característica principal. Que bacana. E, padre, a morte do Papa impacta diretamente a rotina aqui das nossas paróquias locais ou o trabalho deve seguir normalmente? Olha, o bispo ainda está escrevendo orientações para nós. Neste exato momento, ele está escrevendo orientações para a gente. Num primeiro momento, pelo que eu vi ele escrevendo, nós vamos fazer celebrações em todas as paróquias, né, em prol da partida de nosso Papa, né? E orações. No momento, acredito que seja isto. Mas, como disse nosso bispo, ainda está escrevendo orientações para a gente. Eu, como disse, estou fazendo uma visita à minha família, volto agora à tarde para casa, mas vou continuar atento às orientações que vão ser passadas para a gente. Padre, meu colega Luciano Medina gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu vou passar o telefone para ele. Bom dia, Padre Severino. Tudo bem? Como é que está o senhor? Dom Jaime, que é o arcebispo de Porto Alegre, que o senhor mencionou agora, que está escrevendo as orientações, é um dos candidatos à sucessão do Papa. O que o senhor acha disso? Bom, provavelmente ele já está viajando, se não foi, ou se ele já não está lá, mas ele certamente estará junto com todos os demais na escolha do novo Papa. Fantástico. Mais alguma orientação que o senhor gostaria de dar às pessoas que têm fé aqui na região do Litoral Norte? Olha, há um sonho em nossos corações de que um dia nós já alcançamos a graça de ter um Papa latino-americano, Francisco, que hoje volta para junto do nosso Deus. Mas, quem sabe, um dia teremos um Papa brasileiro. Nós temos um país onde temos um dos países que tem o maior número de católicos do mundo. Ainda não tivemos um Papa brasileiro.
quem sabe esta não seja a hora em que nós tenhamos um Papa brasileiro. Você já imaginou a emoção, a alegria e a graça de ter um Papa brasileiro? Então, é uma possibilidade. Eu vou passar aqui o telefone de volta para Bruna Soares, Padre Severino, para ele encerrar a conversa com o senhor, ok? Padre, muito obrigado pelo seu testemunho aqui, pelo senhor ter topado conversar com a gente aqui da rádio e da TV Litoral. Nós ficamos muito agradecidos por esse tempo que o senhor dedicou para estar conversando aqui com o nosso telespectador e com o nosso ouvinte. Aguardaremos... Eu que fico agradecido por ter sido escolhido para dar este testemunho. Peço perdão se não pude escolher as palavras corretas para dar, mas dei do meu coração aquilo que eu penso, tá? Que Deus abençoe todos que me escutaram neste momento. Muito obrigado, viu, padre? Aguardaremos as orientações da igreja, sim, e tão logo a gente tem essas informações, a gente gostaria de divulgá-las também. Tá, ok, obrigado, Deus vos abençoe. Amém, obrigado. Amém. Muito Vamos bem. Agora para a nossa segunda participação ao vivo, que é o prefeito de Osório, o prefeito Romildo Bolzan, onde aconteceu na Sexta-feira Santa, uma das mais tradicionais encenações da Paixão de Cristo, que é a subida do Morro da Borússia. Estou ligando aqui. Inclusive, estivemos lá e a TV Litoral cobriu, amanhã a gente traz mais detalhes. Bom dia, prefeito Romildo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que está o senhor hoje? É um dia muito especial para a gente, porque nós estamos fazendo uma edição especial do falecimento do Papa. O senhor está nos ouvindo direitinho? O senhor nos ouve, prefeito? Te ouço, sim, te ouço. Tá ótimo. Prefeito Romildo, qual é a sua manifestação em relação ao falecimento? O governador Eduardo Leite se manifestou, o presidente Lula se manifestou, e nós achamos que o senhor poderia, na representatividade da Prefeitura de Osório, se manifestar também sobre o falecimento do Papa. Olha, é um momento triste. É um momento triste, sabe por quê? Não por ter sido ele o único Papa fora da Europa, o único Papa sul-americano. Não por ter sido ele um Papa franciscano, que faz não apenas voto de pobreza, mas também faz da sua vida uma vida franciscana, bastante controlada e sem nenhuma ostentação, em favor dos pobres. É uma ordem nesse sentido. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir novamente ao Vaticano e se percebia exatamente o quanto foi minimizado a estrutura do Vaticano, aquela ostentação, a situação de mais nabatesco, né? E foi diminuída a guarda, foi diminuída a estrutura, foi diminuída, inclusive compartilhada a administração da própria igreja com irmãs, com freiras. E tudo isso era um movimento inovatório. Algumas reações que a gente via pessoas que moravam em Roma nesse sentido. Então eu lamento muito. Acho que se perde não apenas um momento importante da cristandade, quer dizer, com a morte do Papa Francisco, mas se perde fundamentalmente também o jeito de fazer a igreja, que era uma opção nitidamente pelos mais necessitados, pelos pobres, pela discrição, simplicidade e principalmente pela solidariedade humana. Então eu acho que esse é o maior registro que a gente pode fazer em homenagem ao passamento do Papa Francisco. Prefeito Romildo, agora o nosso colega aqui, Tony Alves, vai fazer uma pergunta para o senhor. Satisfação em revê-lo novamente, ouvir o prefeito Romildo. Quem é da casa sempre volta para casa, né? O Romildo voltou e já foi eleito prefeito. Quer dizer que isso é uma oportunidade muito boa para que as pessoas, de uma forma ou de outra, sabem que a família Romildo, a Romildo, sempre fez um bom trabalho. Satisfação mesmo em ouvi-lo. E eu gostaria justamente sair um pouquinho do foco. Eu sei que hoje nós estamos fazendo um programa especial aqui sobre a morte do Papa, e o senhor ilustrou muito bem, né, dizendo que ele foi franciscano. Essa é a parte mais importante que diferencia ele dos outros papas que já passaram. Além de ele ter sido um Papa sul-americano, né, ele foi franciscano. Isso já é uma grande diferença e um grande legado que ele deixou. Mas
eu pergunto para o senhor como é que tá a sua cidade, como é que está andando as coisas agora para o início, na verdade está terminando o veraneio, para o início da pegada mesmo, que quando termina o veraneio, começa o trabalho na cidade, prefeito Romildo. Olha, o município de Osório, das vezes que eu peguei, essa vez foi a mais fragilizada de todas. É um município com muitas dificuldades, com precariedades de serviços, com ausência de serviços, com inchaços em algumas outras áreas, com serviços absolutamente inoperantes, ruins, uma má prestação de serviço. Então a gente tem uma situação assim, de um enorme desafio. E esse desafio é o desafio de pelo menos colocar a boa rotina em condições para a população, manutenção, remédio, comida, escola, vagas nas escolas de educação infantil, uma boa iluminação, uma boa segurança, uma boa infraestrutura urbana, uma boa mobilidade, uma boa conservação. E que tudo aquilo que diga respeito à manutenção das pessoas, daquilo que elas dependem da prefeitura, principalmente na área da agricultura, do pequeno agricultor, das pessoas mais necessitadas na área da saúde, seja mantida. É isso que a gente está procurando fazer nesse momento. É um ano praticamente para botar a vida na normalidade. Basicamente passa por aí. Prefeito Romildo, muito interessante. Espero que realmente a gestão de Osório consiga superar as fragilidades que o senhor está nos expondo, está nos colocando aqui. E, bom, só falando sobre... Nós já conversamos com o senhor a semana passada para anunciar a Via Sacra. Então, o município de Osório tem uma tradição católica muito forte. Existe um bispo em Osório. Qual é a expectativa, na sua opinião, das pessoas que têm fé católica aí em Osório para o dia de hoje? Celebrar, homenagear o Papa Francisco, né? Possivelmente, nós somos a sede do arcebispado do Litoral, quer dizer, Dom Jaime Coll é nosso arcebispo, que tem jurisdição de Torres até Santo Antônio da Patrulha, é uma jurisdição grande, né? O bispado, me recordo bem, eu era vereador quando o bispado veio para Osório, lá por volta de 1986, 87, se não me engano, e foi um fato relevante, foi um fato importante. Aquilo gerou, de certa forma, uma situação cada vez mais comprometida. Osório tem a tradição da festa do divino, Osório tem a tradição dos maçambiques, Osório tem a tradição religiosa de diversas manifestações católicas. Também as igrejas evangélicas também crescem dentro do contexto, que é um contexto sociológico que todo mundo está vendo, né, de maior proximidade das pessoas com seus irmãos. Então, creio que hoje será exatamente isso, né? Vai ter homenagens exatamente para fazer a exaltação do falecimento do Papa e homenageá-lo. Mas o mais importante também é a hora de relembrar as bandeiras que ele levantou. Neste ano, a bandeira mais importante que ele tinha levantado era da sustentabilidade, dos movimentos ambientais, dos movimentos de preservação da vida humana a partir da sustentabilidade, né? Eu acho que esses legados todos têm que ser referenciados na vida do Papa e homenageados. Muito obrigado, prefeito Romildo, pela sua participação. Lembrando que a Rádio Litoral FM 100.7 está sempre com as portas abertas para suas manifestações. O senhor é sempre um convidado especial aqui na TV Litoral e na Rádio Litoral. Muito obrigado, muito honrado também por ter tido a oportunidade de fazer essa fala e essa manifestação de carinho e um apreço que eu tinha pelo Papa, principalmente porque, além de um Papa franciscano, também era um homem que gostava de futebol. E com São Lourenço, o Grêmio foi jogar no estádio de São Lourenço e eu verifiquei exatamente o contexto do que significa se torcer para um clube como aqueles, que é praticamente um bairro de Sim, ele era um jogador de futebol, o Papa Francisco, né? Exatamente. Fantástico. Prefeito de Osório, Romildo Bonzan, um bom feriado de Tiradentes. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. Muito bacana, né, Luciano? E é justamente isso. Durante o pontificado, o Papa Francisco ele consolidou uma imagem progressista, marcada pelo compromisso com a justiça social, a defesa dos pobres e a busca por uma igreja mais acolhedora. Entre as principais iniciativas, destacam-se as reformas internas voltadas à transparência financeira e ao combate à corrupção na Cúria Romana, além do enfrentamento firme aos casos de abuso sexual no clero.
Francisco também liderou importantes avanços no diálogo com diferentes segmentos da sociedade, como a recente abertura para a admissão de homens gays celibatários nos seminários e a sua postura receptiva em relação à comunidade LGBTQIA+. No campo internacional, ele atuou como um mediador em questões diplomáticas, como a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, e defendeu ativamente o acolhimento dos refugiados. No âmbito ambiental, como lembrado pelo prefeito Romildo Bolzan, o seu papado foi marcado pela publicação da encíclica Laudato Si, um chamado à consciência global sobre os impactos da degradação ambiental e a necessidade urgente de preservar o planeta para as futuras gerações. Muito bem, olha só, a palavra conclave, que vem do latim conclaves, que significa fechado a chave, é por meio dele que a Igreja Católica vai eleger aí um novo Papa. Durante os dias de eleição, cardeais do mundo todo ficam fechados dentro do Vaticano em uma área conhecida como Zona do Conclave. Eles também fazem um juramento de segredo absoluto sobre o processo. Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição, sendo 7 brasileiros, como a Bruna já trouxe o nome aqui. Todos os cardeais que participam da eleição ficam impedidos de utilizar qualquer meio de comunicação com o exterior, ou seja, eles não podem usar telefones, ler jornais, conversar com pessoas de fora do Vaticano. Essas medidas aí foram adotadas para evitar que a votação seja influenciada. As votações acontecem dentro da famosa Capela Sistina e, para ser eleito, um cardeal precisa receber 2/3 dos votos, que são secretos e queimados após a contagem. Ao todo, até 4 votações podem ser realizadas diariamente, sendo 2 pela manhã e 2 à tarde. Se depois do 3º dia do conclave a igreja continuar sem Papa, uma pausa de 24 horas é feita para orações. Outra pausa pode ser convocada após mais 7 votações sem um eleito. Caso haja 34 votações sem consenso, os 2 mais votados da última rodada vão disputar uma espécie de segundo turno. Ainda assim, será necessário atingir 2/3 dos votos para que um deles seja eleito. Quando um cardeal é eleito, a igreja questiona se ele aceita o cargo de Papa. Se ele concordar, o religioso também precisa escolher um nome. Em seguida, Só um pouquinho, já chamo. ele é levado para um ambiente conhecido como Sala das Lágrimas, onde veste as vestes papais e, por fim, o novo Papa é anunciado à multidão que aguarda na Praça de São Pedro. O pontífice é apresentado diretamente da sacada da Basílica, onde é proclamada a famosa frase Habemus Papam, ou seja, temos um Papa. Alessandro, vamos ao nosso próximo convidado ao vivo, aqui com o Tony Alves, o deputado Dr. Thiago. A Bruna já falou sobre esse assunto que tu acaba de dizer aí. A Bruna deixou bem claro já na participação dela anterior o que se faria, o que não se faria. Tony, vale lembrar que todas essas informações também você pode conferir através do nosso site, tvlitoral.com, que já temos 2 matérias falando justamente sobre a morte do Papa e o que acontece agora no conclave. Vamos então à entrevista com o Dr. Thiago Duarte, deputado estadual, né? Doutor Thiago já está na linha. Boa tarde, doutor Thiago. Bom dia, aliás, né? Ô, Tony, tudo bom? Uma satisfação estar falando contigo aí e com todo o pessoal da Metropolitana, do Litoral aí, é uma satisfação. Beleza. Bom, aqui está a Bruna junto conosco. Bom dia, doutor. O Bom Medina. dia, Bom dia, doutor Thiago. E tá o Alessandro, que foi dar um autógrafo agora, já volta. Doutor Thiago, primeiro eu queria que o senhor pudesse falar as primeiras considerações em relação a essa perda religiosa que influencia todas as religiões, não é uma religião só, todas as religiões, né? Porque, na verdade, as outras religiões, elas são voltadas para um Deus só, não existe vários deuses, né? Então, capitaneada pela igreja, por Roma, que deu exemplo até para que nascesse outras igrejas, né?
E então, milenarmente falando, primeiro foi Roma, depois foram outras, né? O que a gente não tira a especialidade dessas igrejas e não tira o espaço que essas igrejas estão tendo. Mas o senhor, como deputado estadual e também médico, e deve ser católico também, acho eu, como é que o senhor viu isso? Está vendo? Olha, realmente é um momento de consternação da humanidade, né? O Papa, além de uma figura identificada com a Igreja Católica, o chefe da Igreja Católica, ele também é uma figura internacional, né? Uma figura que baliza as relações do mundo, é um chefe de Estado, né? O Vaticano é um país, né? E realmente uma pessoa iluminada, assim, uma pessoa que tinha muito carisma, né? Teve uma história muito bonita, né? Então, realmente o mundo hoje acorda triste, né? E consternado com essa morte. Verdade. A Bruna vai falar, também o Medina vai fazer pergunta para o senhor. Medina, por favor. Por favor, vamos falar um pouquinho, já que o senhor é médico, eu vou aproveitar e fazer um pouquinho de consulta aqui com o senhor na área médica. Ele morreu de uma pneumonia dupla, uma complicação pulmonar, ainda não foi anunciado a causa mortis oficial, vai ser anunciado agora às 15 horas pelo Vaticano, mas complicações pulmonares com idosos nos trazem um assunto importante, que é a prevenção dessas complicações. Luciano, e tu vê que ele é um ser humano realmente, né? E que sofre, como todo ser humano, o corpo sofre, e isso serve de alerta principalmente para todos nós nesse período agora que se avizinha, que é um período de mais umidade, um período de mais frio em algumas localidades. Realmente os idosos são mais frágeis e precisam de um cuidado maior, né? Então é fundamental, né, que os idosos se cuidem nesse período, se vacinem, né? As vacinas são importantes, principalmente a do pneumococo, né? Muito provavelmente ele faleceu, pelas informações todas que a gente tem, como tu bem mencionaste, de pneumonia, muito provavelmente uma pneumonia comunitária por pneumococo, né? Que é um germe comum, né? Ele já vinha de um quadro pulmonar em piora progressiva, né? E aí acabou não resistindo, né, a mais uma infecção. Já vinha com um pulmão muito débil, né? Tinha pneumopatias importantes, né? E não resistiu. Então isso serve de alerta para todos nós, principalmente agora nos meses de maior umidade, de mais frio. Aí a gente sempre tem costume de dizer na campanha gaúcha que o idoso que passa de agosto sobrevive o resto do ano, né? Julho e agosto são meses emblemáticos para os idosos no Rio Grande do Sul. Sim. E que os nossos idosos possam se cuidar, possam realmente evitar ficarem doentes, fazerem vacina, realmente se acautelarem nesse período, porque esse é um período emblemático para a saúde deles. A vacina da gripe, né, as gripes virais, as chamadas gripes de influenza, e também a vacina da pneumonia. Doutor, ontem o padre... Sabe que eu estou atendendo aqui, eu tô nesse momento, eu estou atendendo aqui no Lami. E agora há pouco eu atendi um idoso, há menos de 5 minutos atrás, e que me dizia o seguinte: não, mas eu não vou fazer a vacina esse ano, doutor Thiago, porque eu faço a vacina e eu tenho gripe, então não funciona. Isso é um ledo engano. A vacina da gripe, ela é uma vacina para prevenir pneumonia. Então, se der uma infecção, ela não vai ser tão forte. Então, o fato de ter gripe é sinal que não teve pneumonia.
Então, todo idoso precisa fazer a vacina da gripe, a vacina que, na verdade, previne que ele venha a ter pneumonia, né? Se tiver um pouco mais elaborado, fazer a do pneumococo, né? Isso são ações, a da gripe e a influenza, mas se ele tiver um pouco mais de recurso e puder investir um pouquinho na sua saúde, faça além da influenza, faça a do pneumococo, porque certamente ele vai ter mais tranquilidade de passar por esse período de inverno, de frio e de umidade, né? Pior do que o frio é a umidade. Fantástico, fantástico. Aproveitar esse momento do falecimento do Papa para justamente falar sobre o avanço da medicina e a possibilidade de prevenção através de vacinas. Bruna Soares tem pergunta. Eu iria questionar justamente isso, doutor. Doutor, além da vacinação, a gente sabe que o Papa Francisco ele vinha enfrentando graves problemas de saúde nos últimos anos, especialmente de ordem respiratória. Ele teve um quadro de bronquite em fevereiro de 2025 e apresentou crises respiratórias prolongadas, além de insuficiência renal e anemia. O que pode ser feito como forma de prevenção a essas situações? Então, Bruna, muito boa o teu questionamento. Assim, o DPOC, que é a doença broncopulmonar obstrutiva crônica, ela é caracterizada por bronquite crônica mais enfisema, tá? Essas duas patologias, elas acontecem muito, a maior frequência é quando elas acontecem vinculadas ao hábito de fumar. Então, por isso é que nós falamos tanto, os médicos, de que o cigarro faz muito mal. Eu não sei se o Papa tinha esse hábito, mas chama atenção esse grau de pneumopatia dele, né? Notem que nas últimas imagens que a gente viu dele, a gente viu uma pessoa muito inchada, né? Um idoso muito inchado, muito provavelmente pelo corticoide, que é a forma de tratar essas pneumopatias, né? Então, uma das outras dicas fortes assim, é parar de fumar. Não fumar, e se fumar, parar de fumar. A outra coisa é o seguinte: hoje nós temos muitas medicações para asma, né, que é outra causa de pneumopatia grave. Então, hoje em dia a gente trata de forma até mais agressiva a asma já no seu início, para evitar que os pacientes venham a desenvolver quadros como desenvolveu o Papa, quadros mais graves. Foram 40 dias internado com pneumonia, né, doutor? Ele teve muito tempo internado por pneumonia, uma pneumonia de difícil controle, provavelmente de germes multiresistentes, né? O que a gente ouviu da imprensa, nas coletivas de imprensa, mas ele tinha uma patologia de base pulmonar também muito distante, né? Que ou pode ser uma asma, né, que não foi na sua juventude tratada adequadamente e acabou desenvolvendo sequelas, ou uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele não tinha uma parte do pulmão direito, Luciano, me corrija se eu estiver errada, desde os 21 anos. Então tu vê, a gente sabe que a pessoa tem 5 campos pulmonares, né? Então são 2 campos pulmonares à esquerda e 3 campos pulmonares à direita. Para as atividades habituais, a gente com 2 campos pulmonares a gente consegue exercer as nossas atividades habituais. Se impõe algum exercício físico, bom, aí vai ter falta de ar, né? Então é isso. Mas à medida em que tu acaba evoluindo em uma doença pulmonar, tu acaba também inviabilizando que tu tenha 2 campos pulmonares dos 5 que a gente tem adequadamente funcionantes para poder fazer as trocas gasosas. Então ele tinha uma doença de base pulmonar, né? Aí, como tu descrevesse, desde os 21 anos, eu não, esse dado específico eu não tinha, mas tu está explicitando, e que piorou com essa infecção e com o passar do tempo.
Sim, muito obrigado, doutor. Doutor Tiago, existe na linguagem médica e na linguagem familiar, as pessoas quando estão no hospital, estão passando mal e da noite para o dia elas melhoram. Aí existe um jargão que diz que é a melhora da morte. Diz que a pessoa melhora e depois no outro dia morre. Que as pessoas chegam e se enchem de esperança, que vê que a pessoa reagiu, tá bem, tá brincando, tá falando e no outro dia nos deixa. A curiosidade que eu lhe pergunto é o seguinte: o Papa esteve ontem, ao vivo, na praça. Passou o último dia trabalhando. Conversando, falando com as pessoas. E eu penso, de tudo isso que o senhor falou agora há pouco, ele já estava acometido de uma doença muito séria. E sabedor disso, ele que não é uma pessoa burra, uma pessoa inteligente, deixou vários legados. E eu tenho a impressão que o maior legado da vida dele, ele deixou quando disse para ele mesmo: eu vou para a praça agora. Eu vou lá ver as pessoas, mesmo não tendo as mínimas condições. Eu vou lá porque eu sou uma pessoa que represento a religião mundial. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que ir lá. Entendeu? Eu não posso morrer na cama sem ter aparecido. Penso eu que é mais ou menos por aí, doutor Tiago. Eu não tenho dúvida disso, né, Tony? As pessoas públicas, né, e os líderes, eles acabam tendo essa dose de sacrifício que às vezes os pune com a própria vida, né? E o Papa é um desses grandes líderes da humanidade que realmente tinha essa concepção, né? Por toda a sua história, por tudo que ele passou, por todas as provações que teve, né? Então realmente eu não tenho dúvida de que tu tem toda a razão. Eu entendi. Doutor, inclusive a Bruna me passa uma informação aqui que ele foi para a praça descumprindo as ordens médicas. Então é bem disso do que o senhor está falando. Eu só diria para as pessoas nunca descumprirem a orientação médica. Justo, né? Doutor. Mas talvez ali realmente ele já vendo esse quadro se agravar, debilitar, ele queria ter esse último momento que ele julgava importante para a alma dele. Pois não. Doutor Tiago, minuto final aí, você pode falar, por favor. Tony, eu queria parabenizar vocês que estão aí levando a informação, né? Tu, a Bruna, o Medina, que eu já conheço de longa data. Verdade. E queria nesse dia 21 de abril, dia de Tiradentes, que também tem uma história parecida com a do Papa, principalmente deu a sua vida por uma revolução que acabou mudando os destinos do país, que acabou levando o país para uma república, que acabou trazendo para o Brasil os ideais iluministas da Revolução Francesa e que acabou levando o Brasil depois, alguns anos depois, por um processo de república, né? Que de certa forma avançou. O Brasil nesses momentos acabou avançando. Então eu queria parabenizar a todas essas pessoas e teve uma pessoa que semana passada fez um gesto nesse sentido, né? Que foi o governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite, vendo a calamidade da saúde na região metropolitana, em especial em Porto Alegre, avocou a saúde para o estado do Rio Grande do Sul. As pessoas me perguntam, mas vai dar certo isso? Eu não sei se vai dar certo, mas pior do jeito que tá não fica.
pior do que está não fica. E então um gesto de coragem, né? Nós estamos passando um sério problema de saúde, tu é testemunha disso, na região metropolitana, e em Porto Alegre é mais grave ainda. Hoje eu estou atendendo aqui no meu consultório comunitário no Lani, e os postos de Porto Alegre estão todos fechados. Amanhã tu não tenha dúvida que o prefeito de Porto Alegre e o secretário municipal de saúde vão se queixar da superlotação das emergências. Mas eles deixaram agora nesse feriado, assim como deixaram no carnaval, quase uma semana os postos de saúde fechados. E aí os pacientes que estão nas emergências são azuis e verdes, que poderiam ser atendidos nos postos de saúde. Nós temos uma fila que passou de 132 mil pessoas no ano passado, esperando uma consulta, uma cirurgia, um exame de Porto Alegre, para 202 mil pessoas, mais de 10% da população de Porto Alegre espera para uma consulta, uma cirurgia, um exame. Isso é uma vergonha. Porto Alegre fechou nos últimos 5 anos mais de 600 leitos hospitalares. Então, o governador, vendo esse caos instalado, Porto Alegre, pela primeira vez na sua história, lança a mão de um decreto de calamidade pública em função da dengue. São mais de 5 mil casos, são mais de 20 mil pessoas de Porto Alegre notificadas com caso de dengue. O governador, vendo esse caos todo, ele não se furtou a sua responsabilidade e avocou a saúde para o estado do Rio Grande do Sul. Então, o estado está trabalhando no sentido da desmunicipalização da saúde, da estadualização da saúde. As pessoas perguntam, vai dar certo isso, Thiago? Eu não sei. Mas foi um ato de coragem e pior do que está, certamente não vai ficar. Então eu quero agradecer muito, deputado Dr. Thiago, nesse dia importante para o mundo, não é importante para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, aqui para o litoral, é uma importância mundial. Nós estamos fazendo história aqui, fazendo esse programa hoje. E também quero dizer que dentro desse período do dia 21, Tiradentes e Páscoa, que dificilmente acontece, é mais um milagre, dificilmente acontece desses feriados serem juntos. Se encontrarem, só o próximo feriado que vão se encontrar em 2087. 2087, de novo teremos Páscoa e Tiradentes junto. Olha que incrível. Entendeu? Então o senhor já está convidado. Em 2087 nós falarmos aqui, entendeu? Desse dia, lembrar desse dia, entendeu? Tu vê, né? Eu espero estar contigo aqui, falando desse dia, sem dúvida. Verdade. Um grande abraço, grande final de semana, restinho de feriado. Voltamos a falar durante a semana. Muito obrigado por nos dar esse espaço aqui na Rede Litoral de Rádio e Televisão, que é metropolitana também. Um grande abraço. Um abraço, Tony, um abraço, Medina, um forte abraço, Bruno. Muito obrigado, doutor. Uma fantástica entrevista aí com o doutor Thiago Duarte, que é deputado estadual. E agora nós vamos escutar o nosso repórter Volney Bittencourt, que entrevistou a freira Natividade Coutinho, da Escola Infantil Irmã Lúcia. Vamos ao repórter Volney Bittencourt. Olá a todos que nos assistem no Litoral News e também da Rádio Litoral FM. Hoje, com o falecimento do Papa Francisco, estivemos aqui na Escola de Ensino Infantil Irmã Lúcia, em Capão da Canoa, e tivemos conversando com uma das freiras responsáveis pela escola, a freira Natividade Coutinho, e que nos relatou que a vida do Papa Francisco foi um testemunho de fé, de esperança e amor. Realmente é uma perda profunda, porém também é um momento de esperança na ressurreição. Ele deixou um grande legado, o Papa Francisco deixou um grande legado de amor, de serviço, de doação e de acolhida a todas as pessoas. Sentimos uma perda profunda, como quem se despede de um pai espiritual e de um homem que nos guiou com sabedoria e ternura, mas ao mesmo tempo também é um momento de muita esperança, pois acreditamos na vida eterna, na ressurreição, e confiamos que o Papa Francisco agora descansa nos braços do Pai.
depois de ter cumprido com fidelidade a sua missão aqui na Terra. O legado que ele nos deixa é imenso. O chamado à fraternidade, ao cuidado com a criação, ao diálogo entre os povos e religiões, a escuta dos mais frágeis, a vivência autêntica do Evangelho, que possamos honrar sua memória vivendo com mais amor, mais serviço, mais compaixão e mais fé. Esse então foi o relato de uma das freiras aqui da Escola Irmã Lúcia, a freira Natividade Coutinho. Muito interessante, fantástica a participação. Nós temos uma notícia curiosa, né? Que a canonização de Carlo Acutis, o padroeiro da internet, foi suspensa após a morte do Papa Francisco. Carlos Acutis, canonizado no próximo domingo na Praça de São Pedro. Ele é considerado o primeiro santo da geração Millennium e o padroeiro da internet. Foi justamente suspensa por conta do falecimento do Papa Francisco, informou o Vaticano nesta segunda-feira. Então, esse seria um santo e o primeiro santo da geração Millennium, com talento na área de tecnologia. Ele divulgava conteúdo cristão na internet e criou um site para catalogar milagres. A Igreja Católica o apelidou de o influencer da santidade. Que legal, né? É muito bacana a gente falar sobre santos também da juventude. E já que a gente vai falar sobre juventude, Luciano, a relação do Papa Francisco com o Brasil, ela é muito interessante, já que a primeira viagem internacional do Papa foi para o Brasil em julho de 2013, quando ele participou da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A visita atraiu mais de 3,5 milhões de fiéis à praia de Copacabana e durante o evento, Francisco fez um apelo à fé, à esperança e ao amor, convidando os jovens a construir suas vidas sobre a rocha desses pilares. Essa visita ao Brasil marcou o início de um pontificado dedicado ao diálogo com as juventudes e à promoção de valores cristãos em um mundo contemporâneo. A Jornada Mundial da Juventude no Rio ficou marcada como um dos maiores encontros de fé do mundo, onde o Papa reafirmou o seu compromisso com os jovens e a sua visão de uma igreja voltada para os marginalizados e os excluídos. E nós tivemos um jovem aqui do município de Capão da Canoa, Samuel Santos, que conversou com a gente sobre justamente como foi esse encontro com o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude no ano de 2013. Oi pessoal, bom dia a todos os ouvintes da TV Litoral. O meu nome é Samuel, eu estou a pedido da Bruna para trazer um pouquinho um depoimento sobre como foi ter participado da Jornada Mundial da Juventude em 2013, que ocorreu no Rio de Janeiro, e que foi o primeiro evento internacional do Papa Francisco. Um pouquinho antes, então, o Papa Bento XVI ele havia renunciado, o pontífice, né, por motivos pessoais na época, e aí teve o conclave e o Francisco assumiu e veio como representante da Igreja Católica nesse evento que acontece de 3 em 3 anos e que tem que arrecada pessoas do mundo inteiro. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, era de uma magnitude enorme, fazem 12 anos, e hoje eu consigo ter um pouquinho mais de noção do que tinha acontecido na época, mas dada a magnitude do evento, eu acho que ele foi um evento bem organizado. Eu acho que a nossa caravana, ela saiu de Xangri-Lá, eu fui morador de Xangri-Lá por 19 anos, e a gente não conseguiu nem ficar perto do palco central de tantas pessoas que tinham no evento, né? Então a gente ficou talvez uns 1 quilômetro, 2 do palco principal, mas era cheio de gente, não tinha espaço. A gente tentou chegar mais perto do palco, só que não consegui ir mais para frente. Então não vou saber dizer a densidade populacional que tinha lá na época no evento, né? Mas foi um evento muito grande. Acho que como pessoa ele mudou muito, marcou muito a minha vida, né? Acho que ver tanta juventude reunida assim em prol de algo que é bom, né? Que é fazer o bem, né? Que é algo que a igreja em sua maioria tenta trazer, né? Acho que me marcou muito como pessoa. O Papa Francisco, falando um pouquinho da figura pública, né? O Papa Francisco, ele é uma pessoa muito carismática,
tive a oportunidade de ficar perto de uma das paradas que ele fez com o Papa Móvel, mas sempre que podia, né, claro que dada um cronograma que tem que ser seguido, sempre que podia, ele parava, conversava com os fiéis, tirava foto com as crianças, abençoava as crianças. Então ele foi uma pessoa muito carismática, né, até por ser o primeiro evento internacional, gerava muita dúvida sobre como ele seria, já que antes o Papa Bento é uma pessoa mais quieta, mais contida, nem por isso deixava de representar a Igreja Católica. Eu acho que ele, embora fosse muito conservador para algumas coisas, ele era uma pessoa muito intelectualizada, acho que é uma pessoa muito culta, mas o Francisco ele veio com um viés mais progressista, né, de que a Igreja como um todo, a religião como um todo, ela depende de uma interpretação sobre dados históricos, e essa interpretação ela é feita por homens. Então, se a interpretação ela tiver um viés conservador num sentido ruim, isso vai se perpetuar, e muitas vezes é o que a gente vê aí, né, de conservadorismos que seguram muito a evolução social. Já o Papa Francisco, como uma mente mais progressista, como uma pessoa que entende da Bíblia como um todo, né, e que interpreta a Bíblia de um jeito progressista, claro que ainda assim com algum conservadorismo da Igreja, mas ele é uma pessoa muito mais atual, né, muito mais, como é que eu vou dizer, que encaixa com o que a sociedade, pro rumo em que a sociedade está indo, né. Então acho que ele veio como uma figura pública muito importante para a Igreja Católica no momento em que precisava vir, né? E o evento como um todo, assim, acho que se tiverem oportunidade, em 2016 ela ocorreu na Cracóvia, depois eu perdi um pouquinho o histórico dos eventos, mas se tiverem oportunidade de participar em algum momento, né? Se você é fiel e tiver a oportunidade de ir, vá, porque é um evento único, assim, acho que é uma energia muito boa, acho que todo mundo que está lá é muito grato pela vida. Acho que as pessoas que eu conheci, todos, independente de onde eram, vinham, conversavam, tiravam foto, abraçavam, então é uma energia muito boa para um evento assim, né? Acho que todo ser humano evolui participando de um evento assim. Espero que claro, é um breve depoimento, né? Eu poderia falar horas sobre como foi ter participado, mas espero que eu tenha dado um norte, assim, de como foi participar, como participante de um evento tão importante para a Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho das 7 frases do Papa Francisco que ajudam a explicar a sua vida e o seu papado. A primeira delas é: eu não queria ser Papa. Foi assim que Papa Francisco respondeu em junho de 2013, logo após a sua eleição no conclave, durante uma audiência com alunos de escolas jesuítas em Roma. A pergunta foi feita por uma criança que queria saber o que o levou a se tornar o sucessor de Pedro, o Papa alemão Ratzinger, né? Uma das características distintivas do pontificado argentino foram suas declarações, muitas delas revolucionárias para a estrutura da Igreja Católica e que, em alguns momentos, marcaram uma ruptura com seus antecessores, né? Então, uma das frases também famosas é: se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem vontade, quem sou eu para julgá-la? Essa é talvez uma das frases que mais gerou emblemáticas, né, Luciano? mais reações durante o seu pontificado. A frase foi dita pelo Papa Francisco no voo que o trouxe ao Rio de Janeiro para Roma, após a viagem ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. Que a gente acabou de ouvir o relato do Samuel. Exatamente, em 2013. Se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem vontade, quem sou eu para julgá-la? O Catecismo da Igreja Católica explica e diz que tais pessoas não devem ser marginalizadas e devem ser integradas à sociedade, disse Francisco aos jornalistas que o acompanhavam, né? A outra frase famosa é: como eu gostaria de uma igreja pobre e
para os pobres. Quando o cardeal Bergoglio foi eleito papa, ele pretendia desde o início enviar uma mensagem clara ao mundo de que queria uma igreja mais austera, que servisse aos mais necessitados. Algo que reflete muito a simplicidade dele, né, Luciano? Nós vamos ler uma outra frase aqui, tem uma frase que também está na imprensa, de que ele ficava muito chateado quando via um padre com um carro do último modelo do ano, né? Ele se manifestava sempre contra esse acúmulo de dinheiro por pontífices, por padres, por bispos. Uma outra frase que o tornou famoso: algumas pessoas acreditam que para sermos bons católicos temos que nos reproduzir como coelhos, mas não. Em janeiro de 2015, o próprio Francisco divulgou a história de uma mulher em uma paróquia de Roma que estava sendo repreendida por estar grávida de seu 8º filho, depois de ter tido 7 filhos por cesariana. O padre disse que isso era tentar a Deus, que a mulher poderia morrer naquela gravidez e deixar 7 filhos órfãos, ao que ele respondeu que confiava em Deus. Questionado por jornalistas sobre a posição da igreja sobre o assunto, o Papa adotou uma abordagem diferente da tradicional. Sede fecundos e multiplicai-vos, atribuía ao catolicismo. Deus lhes dá os meios, seja responsável. Algumas pessoas acreditam, e me desculpam a palavra, que para sermos bons católicos precisamos ser como coelhos. Não, paternidade responsável, respondeu o Papa Francisco. Ele até se aventurou a dar números. Acho que o número de 3 por família é o que os técnicos dizem ser importante para manter a população, acrescentou. Apesar disso, ele manteve a posição da Igreja Católica contra métodos contraceptivos, com algumas exceções específicas, como o uso de preservativos para evitar a disseminação de doenças. No entanto, ele apoiou métodos naturais para prevenir a gravidez, como a abstinência, Bruna. Outra frase que também o tornou famoso é: o abuso infantil é uma doença. O escândalo em torno do acobertamento de abusos infantis na Igreja Católica marcou o pontificado de Francisco, tanto quanto o de seus antecessores João Paulo II e Bento XVI. No caso do Papa argentino, ele promoveu uma série de reformas, não apenas para evitar que os abusos voltassem a ocorrer, mas também para adiantar as reparações às vítimas. Em fevereiro de 2017, foi publicada uma entrevista na revista La Civita Católica, na qual Francisco abordou vários tópicos, incluindo o tratamento de casos de pedofilia dentro da igreja. O abuso infantil é uma doença e precisamos nos esforçar mais para selecionar candidatos que queiram ser padres, declarou o Papa Francisco. A questão até o levou a emitir um pedido público de desculpas, né? Infelizmente, há um número considerável de vítimas. Gostaria de expressar minha tristeza e dor pelo trauma que sofreram, disse Papa Francisco durante uma audiência papal em outubro de 2021. Outra frase que o tornou famoso: em vez de justiça social, spray de pimenta. Francisco, que nunca viajou à Argentina durante seu papado, sempre deixou claro que estava ciente de que estava acontecendo em seu país de origem. Como atual presidente Javier Milei, houve vários momentos tensos. Uma delas foi quando Milei, no meio de sua campanha presidencial, chamou o sumo pontífice de enviado do diabo na terra. Pouco depois, forte, né, Luciano? Forte essa do Milei, hein? Pouco depois, Milei pediu desculpas ao Papa e Francisco recebeu o presidente argentino em seu escritório no Vaticano. Outro momento que ocorreu durante a repressão e a mobilização realizada pelo governo argentino em setembro de 2024. Outra frase que tornou Francisco famoso: quem pensa em construir muros e não em construir pontes não é cristão. Com toda certeza. Referindo-se a Donald Trump, que iniciou sua primeira campanha presidencial prometendo construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México para impedir que migrantes cruzassem o país vindos do sul. Isso fez com que muitos líderes mundiais se manifestassem, e Francisco, que representa um país, que é o Vaticano, também estava entre esses líderes mundiais. Quem pensa em construir muros, quaisquer muros, e não em construir pontes, não é cristão.
Isso não está nos evangelhos, disse o Papa em 2016. Agora vamos à última frase que tornou o Papa Francisco muito famoso. Ontem, crianças foram bombardeadas. Isto não é uma guerra, é crueldade. A guerra em Gaza, que deixou mais de 60 mil mortos desde que o começo, uma incursão do Hamas no sul de Israel, em outubro de 2023, também chamou a atenção do Papa Francisco. Muito triste tudo isso, né, Luciano? Muito triste. No entanto, as mortes de crianças, principalmente na faixa de Gaza, provocaram vários pedidos de atenção do Papa, inclusive na sua última manifestação no domingo de Páscoa. Vale lembrar que ele sempre foi bastante defensor das minorias e dos refugiados, sempre tentando fazer essa ponte entre esses conflitos. E isso, com toda certeza, foi um dos principais marcos, um dos principais legados, eu diria, foi um revolucionário, do papado dele. Foi um revolucionário reconhecido pela sua característica de ser humanista, né, e de defender minorias, inclusive minorias sexuais. É realmente fantástico. O que nos chama a atenção também é que o sucessor de Francisco, entre os candidatos que são considerados fortes aí pela imprensa, é um papa negro, que é um papa, padre, é um cardeal negro, que é guianense, né? Então, nós podemos vir, uma das possibilidades é de que nós venhamos a ter um papa negro, Bruna. E vale lembrar, Luciano, antes da gente passar a palavra para o Alessandro, que após as mortes de Francisco, Bento XVI e João Paulo II, a Igreja Católica chega ao 4º Papa no século XXI. A morte do argentino é a terceira de um pontífice em pouco mais de 2 décadas. Bruna e Luciano, só para ressaltar aqui também a comunicar aí o pessoal que está nos acompanhando pela TV, às vezes a gente faz aqui a comutação das imagens do estúdio aqui com imagens ao vivo que estão nesse momento direto do Vaticano. Então, as imagens da Praça São Pedro. Então, já dá para perceber ali o acúmulo de pessoas que começam a se aglomerar por ali. Essas imagens são em tempo real, são de agora, estão ao vivo direto do Vaticano. Só para, ainda dentro das frases, né, o Papa, que era também conhecido por um perfil muito carismático, fez uma piada que repercutiu muito com os brasileiros em 2021. Ao caminhar pelo Vaticano, o pontífice foi abordado por um padre, o padre João Paulo Souto, de Campina Grande, que pediu orações para os seus conterrâneos. Santo Padre, reze por nós brasileiros. E o padre respondeu, o Papa, melhor dizendo, respondeu. Sorrindo, Francisco respondeu com a piada: vocês não têm salvação, é muita cachaça e pouca oração. Então foi uma das frases aí também que tornou, que antipatizou um pouco os brasileiros, né? Mas a brincadeira foi relembrada por internautas nas redes sociais nesta segunda-feira, após aí a morte do Papa Francisco. Então, o que esperar de um argentino, né? E ele é um perfil, uma brincadeira, né? Um perfil carismático aí que também vale ressaltar do Papa Francisco. E, Alessandro, quando a gente fala do acúmulo agora na Praça de São Pedro, vale lembrar que agora, a partir das 2 horas, acontece a primeira cerimônia do funeral do Papa. O funeral do Papa segue a ordem das exéquias do Sumo Pontífice, um documento litúrgico aprovado por ele em 2024. A primeira cerimônia, então, ocorre com a missa do sufrágio, hoje, às 14 horas, pelo horário de Brasília, na Basílica de São João de Latrão, seguida pela constatação oficial da morte pelo Camerlengo, que agora assume, então, todos esses ritos à frente do Vaticano. O corpo vai ser colocado em um caixão simples de madeira, com revestimento interno de zinco, e será velado na Basílica de São Pedro. Vale lembrar que o Francisco dispensou os 3 caixões tradicionalmente usados de cipreste, chumbo e carvalho, demonstrando novamente a preferência dele pela simplicidade. Ao contrário dos papas anteriores, ele vai ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, um local significativo para ele, que costumava visitar a igreja antes e após as viagens apostólicas. Durante os novendiales, os 9 dias de luto e oração, missas serão celebradas consecutivamente
pela alma do pontífice. Vale lembrar também que há 5 meses atrás, o Papa Francisco simplificou esses rituais funerários para os pontífices. Essa mudança que ele fez, então, passou a permitir que o sepultamento dos corpos seja feito fora do Vaticano. Como ele já havia revelado antes de morrer, ele tinha muitas intenções de ser enterrado na Basílica, onde acontecerá realmente o enterro de Santa Maria Maggiore, e não mais nas grutas sob a Basílica de São Pedro, onde a maioria dos papas já estão enterrados. Bom, estamos agora então indo para os momentos finais desse Litoral News, que foi especial, transmitido simultaneamente através da TV Litoral, que você pode acompanhar no canal 681 da Claro, e também através do site www.tvlitoralrs.com, ou você também pode baixar o aplicativo em www.radiolitoral.com.br e acompanhar o nosso conteúdo jornalístico. Meio-dia e 45 agora, Luciano Medina e Bruna Soares, então caminhando aí para o final. Vamos então para os momentos finais e nós gostaríamos de ouvir na voz de Alessandro Zaragoza a última mensagem justamente do Papa, que é muito emocionante. Alessandro, antes desse pronunciamento, então, eu acredito que a morte do Papa representa o fim de uma era de transformação dentro da Igreja Católica e do pontificado, com toda certeza, mais progressista dessa história recente. Maria Madalena, ao ver que a pedra do sepulcro tinha sido removida, começou a correr para ir avisar Pedro e João. Também os 2 discípulos, tendo recebido aquela surpreendente notícia, saíram e, diz o Evangelho, corriam os 2 juntos. Os protagonistas dos relatos pascuais correram todos. E este correr exprime, por um lado, a preocupação de que tivessem levado o corpo do Senhor. Mas, por outro lado, a corrida de Maria Madalena, de Pedro, de João, fala do desejo, do impulso do coração, da atitude interior de quem se põe à procura de Jesus. Ele, com efeito, ressuscitou dos mortos e, portanto, já não se encontra no túmulo. É preciso procurá-lo noutro lugar. Este é o anúncio da Páscoa. É preciso procurá-lo em outro lugar. Cristo ressuscitou, está vivo. Não ficou prisioneiro da morte. Já não está envolvido pelo sudário. E por isso, não podemos encerrá-lo numa bonita história para contar. Não podemos fazer dele um herói do passado ou pensar nele como uma estátua colocada na sala de um museu. Pelo contrário, temos que procurar. E por isso não podemos ficar parados. Temos de nos pôr em movimento, sair a procurá-lo. Procurá-lo na vida, procurá-lo no rosto dos irmãos, procurá-lo no dia a dia, procurar em todos os lados, exceto naquele túmulo. Procurar sempre, porque se ele ressuscitou, então está presente em toda parte. Habita no meio de nós, esconde-se e revela-se ainda hoje nas irmãs, nos irmãos que encontramos pelo caminho, nas situações mais anônimas e imprevisíveis da nossa vida. Ele está vivo e permanece sempre conosco, chorando as lágrimas de quem sofre e multiplicando a beleza da vida nos pequenos gestos de amor de cada um de nós. Por isso, a fé pascual que nos abre ao encontro com o Senhor ressuscitado
e nos dispõe a acolhê-lo em nossa vida, é tudo menos uma acomodação estática ou um pacífico conformar-se numa segurança religiosa qualquer. Pelo contrário, a Páscoa põe-nos em movimento, impele-nos a correr como Maria Madalena e como os discípulos, convidando-nos a ter olhos capazes de ver o mais além, para vislumbrar Jesus, o vivente, como o Deus que se revela e ainda hoje se torna presente. Nos fala, nos precede, nos surpreende, como Maria Madalena, podendo fazer todos os dias a experiência de perder o Senhor, mas todos os dias podemos correr para o reencontrar, sabendo com certeza que Ele se deixa encontrar e nos ilumina com a luz da ressurreição. Irmãos e irmãs, aqui está a maior esperança da nossa vida. Podemos viver esta existência pobre, frágil e ferida, agarrados a Cristo, porque Ele venceu a morte, venceu a nossa escuridão e vencerá as trevas do mundo para nos fazer viver e com ela e com Ele na alegria, para sempre. Em direção a esta meta, como diz o apóstolo Paulo, também nós corremos esquecendo o que fica para trás e vivendo orientados para o que está à nossa frente. Apresse, então, a ir ao encontro de Cristo, com o passo ligeiro de Maria Madalena, Pedro e João. O jubileu convida-nos a renovar em nós mesmos o dom desta esperança e mergulhar nela os nossos sofrimentos e as nossas inquietações, a contagiar aqueles que encontramos no caminho, a confiar a esta esperança o futuro da nossa vida e o destino da humanidade. Por isso, não podemos estacionar no nosso coração nas ilusões deste mundo, nem fechá-lo na tristeza. Temos que correr cheios de alegria. Corramos ao encontro de Jesus. Redebuscamos a graça inestimável de ser seus amigos. Deixemos que as suas palavras de vida e verdade ilumine o nosso caminho, como dizia o grande teólogo Henri de Lubac. Basta-nos a compreender isto. O cristianismo é Cristo. Verdadeiramente não há mais nada além disso. Em Cristo temos tudo. E este tudo, que é Cristo ressuscitado, abre as nossas vidas e em nossas vidas há esperança. Ele está vivo e ainda hoje quer renovar a nossa vida. A Ele, vencedor do pecado e da morte, queremos dizer: Senhor, nesta festa pedimos-nos este dom, que também nós sejamos novos para viver esta perene novidade. Afastai-nos de nós, ó Deus, a poeira triste da rotina, do cansaço e também do desencanto. Dai-nos a alegria de acordar a cada manhã com os olhos maravilhados, para ver as cores inéditas daquele amanhecer, único e diferente de todos os outros. Tudo é novo, Senhor, e nada repetido, nada envelhecido. Estas foram as palavras do Papa Francisco na sua última mensagem. Muito emocionante. Vale lembrar que a transladação do corpo do Santo Padre para a Basílica de São Pedro, para que ele receba a homenagem de todos os fiéis, poderá ocorrer na manhã de quarta-feira, dia 23. Segundo as modalidades que serão definidas e comunicadas nesta terça-feira, dia 22, após a primeira congregação dos cardeais. Luciano. Muito bem, Bruna Soares. Estamos encerrando esta edição especial do Litoral News. Você pode acompanhar a segunda edição, você pode acompanhar a nossa edição matutina através do canal Claro 681 e sempre através do site www.tvlitoralrs.com. Muito obrigado a todos os telespectadores pela audiência de hoje.